El Ministerio Unicristo tiene el compromiso de llevar la palabra de Dios a todas las naciones y de predicar el mensaje de salvación y el mensaje de la venida del Señor Jesucristo por el pastor Marcelo Parreira, director y presidente del ministerio. Permítele a Dios la oportunidad de direccionar y fortalecer tu vida espiritual. No olvides de suscribirte en nuestras plataformas virtuales y nuestro canal de YouTube. Quédate con nosotros. Apóstolo Marcelo, muito obrigado. A paz do Senhor a vocês que estão aí do outro lado. Queridos, meus amados, eu antes de começar vou falar novamente sobre um convite antes de mais nada. Se vocês quiserem, que moram aqui perto de Braz de Pina, nos arredores, vir aqui a Graúna 224, será um prazer recebê-los. Hoje tivemos aqui o pastor João Ricardo, meu xará, por acaso, e ele veio nos visitar e foi muito bom, ele nos presenteou, me ouviram uma música, feita por ele, que bom, E assim a gente vai levando. Eu quero também convidá-los, senhores, a fazer o seguinte: se vocês puderem, fazer doações de roupas, de sapatos, cesta básica, aquele que não puder cesta básica, fazer uma doação de 1 quilo de arroz, alimentos em geral não perecíveis, vai ser muito bom, porque nós fazemos muitas doações, vocês nos presenteiam para que nós possamos abençoar aqueles que não estão passando por momentos mais difíceis na vida, Então a gente doa, fazemos nossas mãos a sua doação, ok? É claro, você será abençoado por isso, porque aqueles que pensam nas viúvas, nos órfãos, naqueles que estão passando por necessidade, Jesus dizia que quando nós ajudamos aqueles que estão nos hospitais, estão nas celas, estão passando por momentos ruins, se nós fazemos para essas pessoas, nós fazemos para Jesus, ok? Então, eu vou pedir para os irmãos fazer o seguinte: procurar o livro de Marcos, ok? O livro de Marcos. Vou falar de uma passagem bem conhecida de todos, mas vou me ater a um dos versículos, a uma parte desse capítulo, É a parábola do semeador, é o capítulo 4. Tem? Então vou esperar os irmãos aqui chegarem a Marcos 4. Então ela diz assim, E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e as comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saiu o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e, crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola.
E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Aí, preste atenção. E disse-lhes: não percebeis estas parábolas? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os outros que estão junto do caminho são aqueles a quem a parábola é semeada. Mas tendo a eles ouvido, vendo, logo Satanás atira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, as que recebem a semente sob pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si. Antes são tamporões, depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um 30, outro 60 e outro 100 por um. Meus irmãos, eu vou analisar uma parte a partir do versículo 9, onde começa: e disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, estavam junto com ele. Bom, vamos lá. Jesus respondendo às palavras da obra, segundo a sua primeira enfrentação com os mestres da lei. É importante que você saiba que neste momento, Jesus era analisado pelos mestres da lei daquela época, de todas as maneiras, porque o orgulho, a inveja, lhes fazia ter raiva de Jesus. Como é que eu que estudo, eles diziam lá, eu estou especulando, dizendo, como eu posso estar sendo, como disse a pastora Luciana, uma pessoa que tinha uma vida dura, tinha uma vida simples, tinha um trabalho, que não vivia no luxo, vem esse daí que no meio do povo, come com os pecadores, cura pessoas, como eu que vivo aqui no templo e estudo tanto, não faço as coisas que ele faz. Eles tinham raiva. Era simples. Jesus era filho de Deus. O diabo também tem inveja, então imagina, seus novos... Não, então ele dizia, sua primeira confrontação com os mestres da lei de Jerusalém sobre a fonte de sua autoridade, poder, são inegáveis. Então eles tinham raiva. Seus novos irmãos, irmãs e mãe, ele falava, em vista de quem Jesus é, fazer a vontade de Deus significa agora reunir-se ao seu redor e obedecê-lo. Ou seja, você que aceita Jesus, e é muito bom aceitar Jesus, eu lhe recomendo e aconselho, quando você aceita Jesus, você tem que obedecer a Jesus, obedecer a palavra de Deus, aquela frase que todo mundo já conhece: aquele que rouba não rouba mais, aquele que faz uso de entorpecente não use mais, o que se faz uso de álcool não faz mais, porque isso primeiro arrebenta com o seu templo, que é o seu corpo, mas arrebenta também a família,
arrebenta também a sociedade em volta, né? Você acaba fazendo coisas que não devia fazer para poder conseguir aquilo que você faz uso, né? E quando você aceita Jesus, você não faz mais esses males. É muito importante você ter isso na sua mente, né? E essas pessoas, quando elas se convertiam para Jesus, ouvindo a palavra de Deus, elas começavam a não escutar, né? Porque, veja bem, Jesus curava, mas ele não só curava o corpo, né? Na vez passada eu falei sobre a cura de um leproso. Ele não só curava o leproso, o cego, o coxo, o mão mirrada. Ele curava o ser, ele curava a alma, ele curava a mente, ele curava a vida daquela pessoa. É igual algumas pessoas que dá isso pra gente, como quem Deus é uma troca, né? Dá isso tanto, dá tanto pra gente que Deus vai te dar. Ou seja, se você fizer assim, Deus, eu vou fazer, tem lugares que você não querendo fazer juízo de valor, e eu aconselho a você a procurar uma igreja onde você esteja perto, mas que você também analise com a mente, com o seu discernimento, lugar onde a pessoa fala para você que a tua bênção depende do que você dá para a instituição, não pode ser. Deus não vende bênçãos, Deus as dá para quem merece e demonstra uma real conversão em fazer aquilo que Deus pede, né? Então, assim, como diz, Deus diz assim, misericórdia quero, né? Então é assim, queridos. Vamos nos ater a partir do versículo 9. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Por que ele falava isso? Aí tem uma coisa, trata-se primeiramente do próprio Jesus, em cuja a pessoa, a missão, a mensagem, a presença de Deus poderosa é muito aguardada. Ela veio inesperada e surpreendentemente para aqueles daquela época, né? Por isso que Jesus fala, e Deus fala também, Deus Pai fala também, para que nós estejamos o tempo todo preparados. Nós precisamos estar preparados, porque senão vamos ser pegos que nem esses doutores da lei da época, né? A luz chega, Jesus quando voltar aqui, naquela época Jesus chegou a primeira vez aqui, eles não entenderam, ficaram sem entender o que era aquilo, ficaram sem saber para onde correr, ficaram sem entender que doutrina era aquela, da onde vinha aquele poder, porque não estavam preparados. Por isso que diz assim, veio inesperadamente e surpreendentemente para eles. E aí causou-lhes inveja, não reconheceram Jesus como Messias. E infelizmente até hoje, muitos não reconhecem Jesus como Messias. Aquele que veio nos salvar, que entregou a sua vida por nós. Você entende isso? Na tradução judaica, refere-se a algo inesperado e escondido. No passado, revela-se ao seu próprio modo. Por exemplo, você poderá ver... Obrigado, pastora. Você poderá ver isso, eu vou falar devagar, eu não vou me ater a ler, porque eu vou dar mais os pontos de você pesquisar depois, né? Que é em Timóteo 11, 25 a 27.
Depois em Mateus 16, 25. Em 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 1. E em 1 Coríntios 15, 22. 21. Né? É importante que nós possamos fazer essa pesquisa em casa e você ver o porquê da surpresa deles. Né? Em 4,12 diz: as palavras de Jesus funcionam como uma pregação de Isaías. As escrituras aqui trocam o Deus vivo, o qual faz o que lhe apraz. Isto está em Salmo 115, 3 e em Salmo 135, de 5 a 6. Ou seja, o que Deus, ali é provado que Deus coloca as bênçãos, tudo que você precisa, né? Jesus trouxe Jesus ao mundo da forma como lhe aprouve. Assim como ele criou o mundo conforme lhe aprouve. Bom, eu vou te dar um exemplo. Claro que para Deus tudo tem que ter ordem, tem que ter um lugar e tal. Mas se houvesse um jeito de Deus falar assim, ao invés de criar primeiro, o mundo aqui não está feito, está naquela situação, está tudo escuro, mas eu vou fazer o homem primeiro. Ele poderia fazer, era conforme lhe aprovia, né? E assim como as coisas acontecem conforme lhe aprova. Então, você tem que prestar atenção na palavra de Deus, no que Jesus está dizendo. Tem um trecho, se você fizer a leitura e fizer uma pesquisa, você vai ver que tem uma parte que fala em que Jesus falou por parábola para que eles não se convertessem, porque o coração deles já estava duro. Não tinha o que falar mais para eles. Não precisava esmiuçar. Porque Jesus, ele já estava fazendo as coisas no rosto, na frente deles. Ele curava, ele falava com autoridade, né? Ele expulsava demônios das pessoas, né? Falava o que era para fazer de forma correta com a lei de Deus. Mas ele não os escutou, eles estavam igual a uma figura que tem por aí, que são 3 macacos, que um tapa o olho, tapa o ouvido e tapa a boca. Eles não falam do que tem que falar, não enxergam o que tem que ver e não ouvem o que precisam. Então, é assim, quando a pessoa não quer Jesus, não tem o que fazer. Por isso que ele fala, quem quiser ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas para você ter ouvidos para ouvir, você necessita estar preparado. E como é que você se prepara? Lendo a palavra de Deus. Né? Se você não entende alguma coisa, vá a um sacerdote, né? Com mais experiência, né? Conhecimento real, né? Sempre tendo cuidado daquelas observações que eu fiz ainda há pouco. Aqui na Unicristo, você não vai ouvir troca de moeda. Você dá isso que você vai ter a bênção. Você vai ter a bênção porque você está fazendo a coisa certa. Você ora. Você reconhece Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Você confia em Deus. Tem hora, meus amigos, que você só tem uma solução. Em problemas de saúde, em problemas legais, em problemas do país, em problemas, tudo quanto é tipo de situação, tem horas que você só pode confiar em Deus. Não tem outro caminho. E dessa forma, mas como é que eu mereço as bênçãos de Deus? Procurando, você está sempre certo, eu vou fazer tudo sempre certo. Não, porque é um caminho. Você acha que eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador? Eu digo para você, eu estou sempre aprendendo, sempre
procurando fazer o certo, sempre tentando ser honrado. A pastora falou aqui das festas, né? Essas festas que ela falou que Balaão aí aconselhou, essas festas ainda existem. E tem uma série de coisas que isso é, de certa forma, dito na Bíblia. Relações com prostituta, do que você não sabe com que tipo de gente você vai se relacionar. E vou falar para você, não é só na parte física, não é na parte espiritual. Você lembra aquele negocinho que a gente tinha quando era pequenininho, de furar o dedo e fazer um pacto de sangue com um coleguinha? Ah, vamos ser amigos para sempre. Aí fazia ele dava um furinho, né? Aí ficava saindo aquela bolinha de sangue e fazia aquele pacto de sangue com... Aquilo é sério. Seríssimo. Juntar-se com prostitutas é fazer pacto de sangue com elas. Claro, quero lembrar que quando você faz o pacto de sangue com uma prostituta, com uma mulher, como você adultera, você faz pacto de sangue também com os espíritos que acompanham ela, hein? Os bichos ruins, inimigos de Deus, que querem te derrubar o tempo todo. Quando você vai lá, se junta com várias pessoas para tomar a sua bebida alcoólica, e ao invés de estar se dedicando à família, gastando o dinheiro que era para as compras para a sua família, você fazendo isso, e você lá bebendo, qual é o tipo de espírito você acha que está ali em volta do bar, né? Naquela situação? Quem é que está lá? Você não sabe. E se quisesse poder, purifica-me. No que Jesus lhe respondeu, quero, seja purificado. Era assim que Jesus fazia. Aqui estou falando de um trecho onde o leproso foi curado. Né? No mesmo livro do Marcos, capítulo 1, 40, Jesus curou o leproso. Vocês lembram? O leproso se dirigiu a Jesus e disse, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus purificou. Isso aqui foi o que Jesus fez. Ele provou que quer curar você. Ele quer purificar você. Ele purificou o leproso. Mas ele pode lhe purificar hoje, se você aceitá-lo. O leproso aceitou a Jesus como o Filho de Deus, o Deus encarnado, e ele curou, purificou o leproso. Ele pode purificar você também. Ele pode lavar você com seu sangue, você aceitando ele como seu único e suficiente Salvador. Ele vai lhe purificar, você vai sair purificado. Você vai ter as suas batalhas. Vão ter aqueles que vão falar, ih, você agora é crente? Ih, vai ficar preso à igreja? Melhor ser preso à igreja, a Jesus, não à igreja, mas a Jesus. Melhor ser preso a Jesus do que ser preso a álcool, drogas, entorpecentes, né? Vícios em jogos, vícios, né, em orgias. Não é melhor? Sua cabeça vai ficar muito mais tranquila. E Jesus disse a ele para si, eu quero, seja purificado. Jesus deseja purificar a todos nós. Aqui nós temos o mesmo padrão, só que agora Jesus não purifica só um. Se nós estivermos na igreja e ele purificar, tiver várias pessoas e aceitá-lo como o único suficiente Salvador, todos serão purificados ao mesmo tempo. Naquela época, como foi um que pediu ali naquele momento, ele purificou aquele. E quem o aceitava, trazia para si a bênção, tá? Então, meus amigos, essa é a pequena palavra que eu tenho a dar para vocês hoje, tá? Vocês aceitem a Jesus, preste atenção, procure uma instituição séria,
que estiver perto da sua casa. E se você estiver ao nosso redor, vem aqui, nos visite. Vai ser um prazer, uma alegria recebê-los aqui em Braz de Pina, Graúna 224. Muito obrigado pela oportunidade. Amém, glória a Deus. Que palavra tremenda, né? Deus quer continuar falando conosco, amém? Vá compartilhando este live. Estamos a ponto de terminar, né? Mas quero falar para você, se você pode fazer uma oferta. Você pode, aqui ao final do vídeo, entrar e dar um Pix, dar uma oferta para que esta obra continue, amém? Agora vou chamar a la obreira Elizabeth para trazer uma pequena palavra e uma oração para continuar a la palavra final. Louvado seja o Senhor, graças a Deus por mais essa semana, né, que o Senhor nos deu. E neste domingo estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor em união, e Deus tem trazido, né, palavras maravilhosas, né, para os nossos corações, para a nossa vida espiritual e física também, né, para que a gente se livre de várias coisas que podem prejudicar a nossa vida física, né, e espiritual também. Eu vou ler aqui em Isaías, capítulo 35, do versículo 1 até o versículo 3. O título é Esperança de Restauração. As regiões desabitadas e o deserto exultarão. A terra desolada se alegrará e a terra desolada se alegrará e florescerá como o açafrão. Haverá muitas flores, cânticos e alegria. Os desertos se tornarão verdes como os montes do Líbano, belos como o Monte Carmelo e a planície de Saron. Ali o Senhor mostrará sua glória, o esplendor do nosso Senhor. Fortaleçam os de mãos cansadas, apoiem os de joelhos fracos. Muito bem. Aqui no versículo 1, as regiões desabitadas e o deserto exultarão. A terra desolada se alegrará e florescerá como o açafrão. Bom, irmãos, amigos que estão nos ouvindo, qual o teu deserto? Né? Lugar de sequidão, onde não há água, não há vegetação, onde você não tem onde procurar, onde pegar água, pegar algo para comer, uma fruta, né? Não há. Qual o teu deserto? O teu deserto, a tua luta, a tua dificuldade no momento é algum problema de saúde? O Senhor tem poder para curar todos os problemas de saúde. Foi Ele que criou você no ventre da sua mãe, né? A cada molécula, a cada DNA, né? Enfim, a cada... Deus preparou todas as coisas. O cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, né? A tua altura, se você seria alto, mais ou menos, né? Ou baixo. Deus colocou todas essas características dentro de um pequeno embrião, de uma célula. Qual a diferença? A diferença de um embrião, de uma célula, para um ser humano quando nasce é o tempo de gestação. Então, Deus tem poder para todas as coisas. Para curar, para tirar você do teu deserto, da tua luta, da tua dificuldade, onde não tem socorro.
em cura. Se o teu deserto está em um problema de trabalho, onde você está vivendo problemas no teu trabalho, Deus tem poder de te dar sabedoria, como você deve agir dentro do teu trabalho, para que você continue lá, porque você precisa, tem necessidade daquele salário. Ou que Deus abra, né, outra porta de trabalho em outro lugar, onde você possa ter sossego, ter paz e ainda receber o teu sustento, né, para tua família, você e tua família. Se o teu problema, se o teu deserto está dentro de casa, né, problemas com teu marido, ou com a tua esposa, ou com teus filhos, Deus tem poder para resolver todos esses problemas de deserto dentro da tua família. Aleluia. Né? No tempo certo. Às vezes você não chega em vida a ver aquele filho liberto das drogas, a tua filha liberta da prostituição, o teu marido liberto da bebida, né? Das drogas, ou de buscar mulheres na rua. Deus, às vezes você não vê isso em vida, mas quando você falecer, depois disso, as pessoas que estão ao teu redor, que moram contigo, verão essas vitórias na tua vida. Olha, a fulana orava tanto, olha o filho dela liberto, a filha dela liberta, o marido dela transformado, glória, através das tuas orações. Não se cansem de orar, de ter fé, né, de buscar, de pedir a Deus para que estes problemas sejam solucionados na tua vida, na tua família, né? Então aqui diz no versículo 3: fortaleçam os de mãos cansadas, apoiem os de joelhos fracos. Aqui diz assim: expressam desânimo e ansiedade. Você, muitas vezes, Deus pode te dar sabedoria, pode te dar força para passar para essas pessoas, ajudar essas pessoas, né? Um amigo, irmão, vizinho, né? Através das tuas próprias palavras, para que essas pessoas possam ter as mãos delas fortalecidas, renovadas para o trabalho, né? Ânimo para trabalharem. E apoiem os de joelhos fracos, né? Porque muitas vezes essas pessoas já não estão nem mais animados para levantar da cama, do sofá, para irem atrás de um trabalho, né? Para irem atrás de um trabalho, de uma obra para fazer, né? Qualquer que seja a sua área de atuação na terra. Então, irmãos, nós estamos vendo que Deus tem poder para resolver qualquer que seja o teu deserto, né? Ele é poderoso e vocês também podem ajudar essas pessoas através das orações e de palavras. Vamos orar para a palavra final, palavra do nosso pastor e apóstolo Marcelo Parrilha. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por este culto. Agora te pedimos, Senhor, pela palavra que o Senhor vai transmitir, passar para as nossas vidas e para as vidas de quem está nos ouvindo nesta hora, através do nosso pastor e apóstolo Marcelo Parrilha. Usa a boca dele, a sua boca, a sua mente, seu coração, para que traga para as nossas vidas palavras vindas de ti, Senhor. Te pedimos e te agradecemos porque nós confiamos que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Amém. Amén. Llegamos al final del programa. No te pierdas los próximos programas. Conéctate con nosotros en nuestras redes para que la palabra sabia y edificante de Dios ilumine siempre tu vida.